E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Lotecologia. Vamos falar aí do concurso 1080, que tá super acumulado, voltou a ficar com um prêmio muito bom. O prêmio aí tá com uma estimativa de R$ 1 milhão. Ninguém acertou a loteca 1079 e ainda como é o final zero, né, acumula mais ainda. Final de semana aí da loteca 1079, uma rodada maravilhosa. Não deu tempo de gravar a nossa performance. No final desse vídeo eu vou mostrar quantos acertos nós tivemos, quais foram os erros, onde foi mais fácil acertar, onde foi mais difícil, logo no final desse vídeo. Vamos falar aí do concurso 1080, do final de semana, sem enrolação. Vamos pro primeiro jogo aqui, que é Bragantino e Palmeiras. O jogo já é um pouco difícil, né? Porque o Bragantino também é muito forte dentro de casa. Tá numa posição muito boa no campeonato. Ele é o quarto colocado, ganhou 11 vezes, empatou 9 e perdeu 4. Tem 33 gols marcados e sofreu 21. Palmeiras é o segundo colocado, ganhou 12, empatou 8, perdeu 4, tem 38 gols marcados e sofreu apenas 18. No confronto direto entre eles, 3 vitórias para o Bragantino, 3 empates e 10 vitórias para o Palmeiras. Larga vantagem aí para o Palmeiras, hein? A classificação do campeonato tá assim. Palmeiras, ele é o segundo colocado com 44 pontos. Tá vindo de uma derrota. E o Bragantino, ele é o quarto colocado com 42 pontos. Tá vindo de 2 vitórias consecutivas. Um jogo bem difícil aí para as duas equipes. Palmeiras precisa muito ganhar para colar ali no Botafogo. Mas como o Palmeiras tem Libertadores essa semana e talvez a próxima, pode ser que tenha alguns jogadores poupados. O Abel não é muito de fazer isso, né? Mas pode ser que algum jogador aí seja poupado por causa dessas partidas da Libertadores. Para essa primeira partida aqui eu vou usar meu primeiro duplo. Eu vou de Bragantino e Palmeiras. Um jogo bem difícil, como não dá para saber ainda qual que é a escalação do time. Se você tiver um dinheiro sobrando, né, como eu sempre digo, vai de triplo, porque é uma partida bem difícil. Mas no meu caso aqui eu vou de duplo aberto. Jogo 2, Juventude e Criciúma. O Juventude, ele é o sexto colocado, ganhou 14 partidas, empatou 5, perdeu 9, tem 29 gols marcados e sofreu 24. Já o Criciúma, ele é o quinto colocado, ganhou 14 partidas, empatou 6, perdeu 9, tem 34 gols marcados e sofreu 27. No confronto direto entre eles, uma vitória para o Juventude, um empate e uma vitória para o Criciúma. A classificação do campeonato tá assim. Criciúma é o quinto colocado com 48 pontos e o Juventude, ele é o sexto colocado com 47 pontos. Mais um jogo aí difícil de ser analisado, aqui é briga direta pela posição. Juventude aí com uma vantagem de estar jogando em casa, tá vindo de uma vitória, já o Criciúma tá vindo de uma derrota, mas mesmo assim tá muito bem no campeonato. Partida bem difícil de ser analisada, né? Os últimos confrontos aí entre eles, uma vitória para cada lado e um empate, então os números não estão ajudando muito, né, a tomar uma decisão. Nesse palpite aqui do jogo 2 da Loteca 1080, eu tô levando em consideração que o jogo é na casa do Juventude, time difícil de ser batido lá. Então, para esse jogo aqui, eu vou de Juventude e empate. Mais uma vez aqui usando um duplo. O estagiário escolheu bem os jogos, viu? Jogos bem complicados de você tomar uma decisão. Jogos bem escolhidos aqui, que é para deixar bem na dúvida mesmo. Jogo 3, Flamengo e Bahia. O Flamengo, ele é o sétimo colocado no campeonato, ganhou 11 partidas, empatou 7 e perdeu 6. Tem 36 gols marcados e sofreu 30. Já o Bahia, ele é o 16º colocado, ganhou 6, empatou 7, perdeu 11 partidas, tem 28 gols marcados e sofreu 33 gols. Nos últimos confrontos entre eles, 7 vitórias do Flamengo, um empate e apenas uma vitória do Bahia. A classificação do campeonato tá assim. O Flamengo é o sétimo colocado com 40 pontos, tá vindo de um empate e uma derrota. E o Bahia, ele é o 16º, tá vindo de uma derrota aí pro Santos e uma vitória, com 25 pontos. Gente, sinceramente, esse jogo aqui é bem complicado também de você saber o resultado. O Flamengo perdeu a final na Copa do Brasil pro São Paulo. Então o time tá um pouco abatido, ainda tá uma indecisão. Até o momento que eu tô gravando esse vídeo, não tenho uma informação sobre quem será o técnico do Flamengo, se vai ser o São Paulo ainda, se o Tite vem. Então ainda tá indeciso o futuro do Flamengo. Porém, eu penso assim, se for o São Paulo, o time vai jogar a mesma coisa, não vai mudar em nada. Pode ser que o Bahia tenha uma chance. Se for um técnico interino, ou Tite, seja lá quem for, o time do Flamengo já vai vir com outro ânimo. Então, como é o Flamengo jogando em casa, provavelmente a torcida vai pegar no pé, vai vaiar, vai reclamar. Vai ser um jogo bem difícil pro Flamengo, mas eu acho que mesmo assim o Flamengo ainda passa do Bahia. Então, por esse motivo, eu vou de Flamengo seco. Jogo 4, Fortaleza e Grêmio. O Fortaleza é o oitavo colocado, ganhou 11 vezes, empatou 5, perdeu 8, tem 29 gols marcados e sofreu 23.
Já o Grêmio, ele é o terceiro colocado, ganhou 13, empatou 4, perdeu 7, tem 39 gols marcados e sofreu 31 gols. No confronto direto entre eles, 2 vitórias pro Fortaleza, 4 empates e 1 vitória do Grêmio. Na classificação do campeonato, o Grêmio é o terceiro colocado com 43 pontos, tá vindo de 1 vitória, e o Fortaleza aí fazendo uma bela campanha de recuperação. Ele é o oitavo colocado, nos seus últimos 5 jogos só teve 1 derrota e 4 vitórias, tá com 38 pontos. Para ver como essa parte do campeonato tá embolada, né? Mesmo o Fortaleza em oitavo, tá apenas 5 pontos atrás do Grêmio. E o time do Fortaleza tá jogando um bolão, tá muito bem entrosado. Páreo duro pro Grêmio, viu? Para essa partida aqui do jogo 4, eu vou seco no Fortaleza. Vamos ver se no decorrer da semana surge alguma notícia, alguma informação relevante aí que faça mudar minha opinião, mas por enquanto eu vou de Fortaleza seco. Jogo 5, São Bernardo e Brusque. O São Bernardo, ele tá na segunda posição do quadrangular dele, ganhou 1, empatou 1 e perdeu 2. Tem 4 gols marcados e sofreu 5 gols. Já o Brusque, ele tá na primeira posição, ganhou 4, não empatou e não perdeu nenhuma vez. Tem 9 gols marcados e sofreu 5 gols. No confronto direto entre eles, nenhuma vitória para o São Bernardo, 1 empate e 1 vitória para o Brusque. A classificação do campeonato tá assim: Brusque o primeiro com 12 pontos, vindo de 4 vitórias consecutivas, e o São Bernardo, ele é o segundo colocado com 4 pontos, tá vindo de uma derrota. Assim como na última partida, né, quando, se eu não me engano, o Brusque jogou contra o Operário e a gente foi no Brusque aí, acreditando na vitória dele, fora de casa. Aqui é a mesma coisa, o Brusque ele é o líder, né, tá indo muito bem nos seus últimos jogos, e o São Bernardo jogando em casa a gente sabe que é forte, mas eu acredito que não vai dar pro São Bernardo, viu? Acho que o Brusque leva essa, então nós vamos seco nesse jogo 5. Jogo 6, Guarani e Novo Horizontino. Jogo complicadíssimo para as duas equipes, vai ser um belo de um jogo. O Guarani é o terceiro colocado, ganhou 14 vezes, empatou 8 e perdeu 7. Tem 36 gols marcados e sofreu 21. Já o Novo Horizontino, ele é o quarto colocado do campeonato, ganhou 15, empatou 3 e perdeu 10. Tem 36 gols marcados e sofreu 20. Nos últimos confrontos entre eles, tá assim: 4 vitórias para o Guarani, 1 empate e 1 vitória do Novo Horizontino. Na classificação do campeonato, Guarani é o terceiro colocado com 50 pontos, está vindo de 1 derrota, mas nos últimos 5 jogos está vindo muito bem, né, com 3 vitórias e 1 empate. E o Novo Horizontino está com 48 pontos, apenas 2 pontos atrás do Guarani, praticamente uma briga direta pela posição. Então vai ser um jogo duro para as duas equipes. Mesmo sendo um jogo muito difícil entre eles, eu ainda vou de Guarani seco, porque tá jogando em casa. E como eu falei nos últimos vídeos anteriores aí, o Guarani tá jogando muito bem, muito bem. E o gramado do Brinco de Ouro lá é perfeito pro Guarani, porque é um tapete. Então eu vou de Guarani seco nessa partida. Jogo 7, Ituano e Botafogo de São Paulo. O Ituano, ele é o 14º colocado, ganhou 8 vezes, empatou 9, perdeu 12, tem 29 gols marcados e sofreu 33 gols. Já o Botafogo, ele é o 12º colocado, ganhou 10, empatou 9, perdeu 10, tem 18 gols marcados e sofreu 29 gols. No confronto direto entre eles, 3 vitórias para o Ituano, 2 empates e 3 vitórias para o Botafogo. Na classificação do campeonato, tá assim: Botafogo, ele é o 12º colocado, com 39 pontos, tá vindo de 1 empate e 1 vitória. O Ituano, ele é o 14º colocado, com 33 pontos, tá vindo de 1 derrota e 1 empate. Jogo difícil de se analisar, que é, assim como eu falei no último vídeo, né? São duas equipes também que não tem uma constância, muitas derrotas, muitos empates, então não tem uma sequência, né? Ou não tem uma sequência de vitória ou não tem uma sequência de derrota. Então, jogo difícil de ser analisado das duas equipes. Para essa partida aqui, mesmo o Ituano jogando em casa, eu vou de empate seco entre eles. Acredito que essa partida vai terminar com um placar igual. Jogo 8, São Paulo e Corinthians. O São Paulo, ele é o 14º colocado, ganhou 7 partidas, empatou 7, perdeu 9, tem 27 gols marcados e sofreu 25. Já o Corinthians, ele tá na 10ª posição, ganhou 7, empatou 9, perdeu 8, tem 28 gols marcados e sofreu 29 gols. No confronto direto entre eles, 8 vitórias para o São Paulo, 8 empates e 8 vitórias para o Corinthians. A classificação do campeonato tá assim: Corinthians está em 10º com 30 pontos, está vindo de 1 vitória. E o São Paulo, ele é o 14º com 28 pontos, está vindo de 3 derrotas consecutivas. Porém, a diferença de pontos entre eles são só 2 pontos. Como todo mundo sabe, né, o São Paulo foi campeão da Copa do Brasil, praticamente acabou todos os outros torneios, só tem agora o Campeonato Brasileiro e várias partidas aí para tentar uma recuperação.
O São Paulo vai vir sem o Caleri, que provavelmente vai ser operado, mas vai abrir espaço para os outros atacantes do time. Provavelmente o Luciano pode ser fixado ali de atacante, vai ter mais chances para o Pato. E agora o São Paulo tá com a cabeça super leve aí para pensar só no Brasileirão, porque já tá praticamente classificado, né? Praticamente não, né? Tá classificado para Libertadores do ano que vem. Ganha um belo de um dinheiro, então vai ser bem complicado aí de segurar o São Paulo nessa reta final do campeonato. O Corinthians tá em recuperação também, tentando ficar o mais longe da zona de rebaixamento. Vai ser um jogo difícil para as duas equipes. E para essa partida aqui, de momento, eu vou de São Paulo em empate. Acredito que o São Paulo vai vir bem empolgado para essa partida e provavelmente não vai poupar ninguém. Jogo 9, Internacional e Atlético Mineiro. O Internacional ele é o 13º colocado, ganhou 7 vezes, empatou 8, perdeu 9. Tem 20 gols marcados e sofreu 27 gols. O Atlético Mineiro ele é o 9º colocado, ganhou 10, empatou 7, perdeu 7, tem 27 gols marcados e sofreu 19. No confronto direto entre eles, 5 vitórias para o Internacional, 1 empate e 5 vitórias para o Atlético Mineiro. Bem empatado aí nesses números. Na classificação do campeonato, tá assim. Atlético Mineiro, 9º colocado, né, com 37 pontos. Tá vindo de uma vitória. O Internacional ele é o 13º colocado, com 29 pontos, tá vindo de uma derrota. Jogo bem difícil pro Internacional, mesmo sendo em casa, porque o Atlético Mineiro tá disputando só o Brasileirão também, tá focado aí para conseguir uma vaga da Libertadores, ou pelo menos para pré-Libertadores do ano que vem. O Internacional ainda tá disputando a Libertadores, é bem capaz que vai poupar jogadores, ainda está numa posição confortável ali no campeonato, né? Não tá tão perto assim da zona de rebaixamento, ainda tem o privilégio de fazer isso, né? Visando aí a Libertadores. Então aqui duas hipóteses. Eu vou de Atlético Mineiro seco, por enquanto, porque eu acredito que o Internacional vai jogar com um time misto. Se o Internacional vier com um time titular, porque é muito difícil a gente conseguir essa informação, mas se o Internacional vier com o time titular e você ter um dinheiro sobrando, eu colocaria vitória do Internacional e vitória do Atlético Mineiro. Mas aqui no meu palpite eu vou de Atlético Mineiro seco, acreditando que vai vir com time misto. Jogo 10, Cruzeiro e América, clássico mineiro. Como eu sempre digo, né, clássicos, principalmente os estaduais, independente de onde tá o time, é sempre muito difícil. O América tá numa situação bem complicada no campeonato, mas trata-se de um clássico, então tem que ser bem analisado. E vamos lá para os números. O Cruzeiro ele é o 12º colocado, ganhou 7 vezes, empatou 8 e perdeu 9. Tem 23 gols marcados e sofreu 21. Já o América ele é o 19º colocado, ganhou apenas 4 partidas, empatou 5 e tem 14 derrotas. Fez 26 gols e sofreu 49 gols. No confronto direto entre eles, 7 vitórias para o Cruzeiro, 2 empates e 8 vitórias para o América. A classificação do campeonato tá assim. Cruzeiro ele é o 12º com 29 pontos, tá vindo de uma derrota. E o América ele é o 19º com 17 pontos, também tá vindo de uma derrota. Mesmo se tratando de um clássico, a gente tem que deixar os números um pouquinho de lado, mas nesse caso aqui eu acho que tá bem complicado pro América. O Cruzeiro vai jogar em casa, vai ter o apoio da torcida. O Cruzeiro também tá precisando ganhar uns pontos a mais aí para ficar mais tranquilo no campeonato. Então eu acredito que nessa partida de Cruzeiro, eu vou jogar o meu palpite na coluna 1 aí seco. Jogo 11, Santos e Vasco da Gama. Que joguinho difícil de ser analisado, hein? O Santos vai jogar em casa, o Vasco tá em ascensão aí. Vamos lá, o Santos ele é o 17º colocado, ganhou 6 vezes, empatou 6, perdeu 12, tem 23 gols marcados e sofreu 40 gols. O Vasco, ele é o 18º colocado, ganhou 6, empatou 5, perdeu 12, tem 25 gols marcados e sofreu 34 gols. No confronto direto entre eles, 5 vitórias para o Santos, 2 empates e 2 vitórias para o Vasco. Na classificação do campeonato, tá assim: Santos, ele é o 17º colocado com 24 pontos, tá vindo de uma vitória, quebrou, né, essa sequência de derrota que tava tendo. E o Vasco da Gama, ele é o 18º com 23 pontos, tá vindo de 2 vitórias consecutivas. Aparentemente parece que voltou a jogar bem o Vasco, ganhou confiança de novo, mas só que tem uma pedreira que é jogar com o Santos fora de casa. Para essa partida aqui, vou usar mais um dos meus duplos, eu vou de Santos e Vasco da Gama.
porque são duas equipes aí que estão vindo de vitórias. O Santos ganhou fora de casa, se eu não me engano, foi contra o Bahia, jogo duríssimo, e conseguiu a vitória. Assistindo as partidas do Vasco, você vê que tem uma melhora no time, que acaba dando mais confiança aí pro elenco. Jogo 12, São José e Operário. São José, no quadrangular dele, tá em terceira posição. Ganhou uma, empatou uma e perdeu duas. Tem 4 gols marcados e sofreu 6. Já o Operário, ele é o quarto colocado, ganhou uma, empatou nenhuma e perdeu 3. Tem 7 gols marcados e sofreu 8. No confronto direto entre eles, nenhuma vitória do São José, um empate e uma vitória do Operário. A classificação do campeonato tá assim. O São José é o terceiro colocado com 4 pontos, tá vindo de uma vitória. E o Operário, ele é o quarto colocado, para não dizer último, né? E tá vindo de uma derrota. Nos meus últimos vídeos eu tava acreditando muito no Operário, né? Por ter terminado a primeira fase em primeiro lugar. Mas agora eu acho que já ficou um pouquinho mais complicado para o time do Operário. Já deve ter batido aquele desânimo de estar na última posição. Vai pegar uma pedreira aí que é o São José em casa. Então vai ser bem complicado aí pro time do Operário conseguir uma reviravolta aí no campeonato. Então para essa partida aqui eu vou de São José seco. Jogo 12, Paysandu e Amazonas. Paysandu, ele é o primeiro colocado, ganhou 3 vezes, empatou uma e não perdeu nenhuma até o momento. Tem 6 gols marcados e sofreu 3. Já o Amazonas, ele tá na segunda posição, ganhou 2, empatou nenhuma e perdeu 2. Tem 5 gols marcados e sofreu 3. No confronto direto entre eles, 2 vitórias do Paysandu, nenhum empate e nenhuma vitória do Amazonas. Na classificação do campeonato tá assim. Paysandu em primeiro lugar, vindo de 3 vitórias consecutivas com 10 pontos. E o Amazonas ganhou suas últimas 2 partidas, está com 6 pontos, em segundo lugar no grupo. Jogo bem difícil. Sinceramente, o Amazonas era um time que eu não estava acreditando. Nos meus últimos 2 vídeos, fui contra o Amazonas. Foi contra o Volta Redonda e ganhou do Volta Redonda 2 vezes, tanto dentro como fora de casa. E agora vai encarar essa pedreira também, que é o Paysandu, no Pará, que é bem difícil também de jogar lá. Torcida apoiando, gritando. E eu sei que eu tô sendo teimoso, mas eu não acredito que o Amazonas vai conseguir vencer o Paysandu na casa dele. Então, por esse motivo, eu vou de Paysandu seco. Jogo 14, Ceará e Atlético Goianiense. Ceará, ele é o 11º colocado, ganhou 11 vezes, empatou 9 e perdeu 9. Tem 32 gols marcados e 32 gols concedidos. Já o Atlético Goianiense está na 7ª posição, ganhou 12 vezes, empatou 11 e perdeu 6. Tem 42 gols marcados e sofreu 36 gols. No confronto direto entre eles, 2 vitórias para o Ceará, 3 empates e 2 vitórias para o Atlético Goianiense. Na classificação do campeonato tá assim. O Atlético Goianiense é o 7º colocado com 47 pontos, está vindo de uma vitória. E o Ceará, ele é o 11º colocado com 42 pontos, bem próximo ali do Atlético Goianiense, apesar da distância nas posições, tá vindo de um empate. Para essa partida aqui, eu tô acreditando na força do Ceará em casa. Eu vou de Ceará e empate só para garantir. Mas essa aqui é aquela partida que, se você tiver um dinheiro, tem que colocar um triplo. Porque o Ceará, ele é muito forte dentro de casa. Só que nos últimos 5 jogos, o Atlético Goianiense tá vindo muito bem, né? Só teve uma derrota. Então é uma partida bem difícil aí pro Ceará. Se você tiver um dinheiro sobrando aí, colocaria um triplo nesse jogo. Agora vamos ver como é que foi a performance, né, na Loteca 1079. Vou fazer bem resumidamente, né, para não se prolongar muito aqui no vídeo. Nesse primeiro jogo aqui, São Paulo e Flamengo, nós colocamos vitória do São Paulo ou vitória do Flamengo. Sinceramente, eu tava acreditando no 1 a 0 do Flamengo, que essa partida iria pros pênaltis, mas ela terminou empatada. Eu não coloquei aqui, eu acabei esquecendo, mas eu considero esse resultado na trave, mas também erramos, né, o resultado. No jogo do Paysandu, apostamos no Paysandu, nós acertamos em cheio. No jogo do São José, tínhamos colocado empate nessa partida. Passou muito perto aí, mas o São José conseguiu ganhar do São Bernardo. Então considero na trave o empate no jogo 3. O jogo 4 colocamos Chapecoense ou Ceará. E essa partida acabou terminando empatada. Também considero que passou perto, porque ambas as equipes tiveram muitas chances aí de fazer o gol da vitória, né, para qualquer um dos dois lados, né? Só que acabou não acontecendo. No jogo 5, jogamos no CRB e acabamos acertando. Passou perto, né, mas acertamos, né, porque o CRB ganhou só de 1 a 0. No jogo 6, jogamos seco aí no empate entre Tombense e Botafogo. Acertamos esse resultado, o jogo terminou 0 a 0. No jogo 7, Operário e Brusque. Fomos seco aí no Brusque. Foi um jogo bem difícil, mas o Brusque conseguiu a vitória fora de casa. Jogo bem difícil para as duas equipes, mas acabamos acertando
aí esse resultado. O jogo 8, Volta Redonda em Amazonas. Esse aí eu considero um chute pra fora, porque fomos secos aqui no Volta Redonda. O Volta Redonda vinha fazendo um bom campeonato e agora engata sua segunda derrota aí consecutiva. Então esse aí foi um chute pra fora nosso. Jogo 9, Sport Londrina, né? Jogo fácil de ser analisado, porque o Londrina tá numa fase bem ruim. Fomos secos aí no Sport e acertamos o resultado. Atlético Mineiro e Cuiabá. O Atlético Mineiro jogando em casa tá sendo imbatível. Se eu não me engano, foi mais um gol do Paulinho. E acabamos também acertando esse resultado. Jogo 11, Arsenal e Tottenham. Jogo bem complicado, jogo bom de se assistir. Um jogo que foi lá e cá. Mas o Tottenham, mesmo jogando fora de casa, conseguiu empatar com o Arsenal. Então, acabou sendo um resultado negativo aqui pra gente na loteca. Acabou batendo na trave. O Arsenal teve algumas chances de fazer o gol, mas não conseguiu. Liverpool e West Ham. O Liverpool ganhou tranquilamente essa partida. Acertamos. Paris Saint-Germain e Olympique de Marseille. Jogo difícil para Paris Saint-Germain. Aparentemente parecia, né? Porque o Marseille aí tá muito bem no campeonato. Mas o Paris Saint-Germain atropelou o Marseille. Não quis nem saber. Acertamos esse palpite. E Atlético de Madrid e Real Madrid, um jogo também que era um pouquinho difícil, porque o Atlético de Madrid é um time bem copeiro dentro de casa, treinado pelo Simeone. Também começou avassalador aí contra o Real Madrid e acabou surpreendendo, viu? Nós fomos de Atlético de Madrid e Real Madrid, foi um resultado aí que a gente acertou, mas sinceramente eu tava acreditando mais na vitória do Real Madrid. Então, no geral aí, acertamos 9, né, dos 14 jogos. Esses 3 aí, 4, né, porque tem o do São Paulo ali que bateu na trave e esse do Volta Redonda aí eu considero que foi o único que foi um resultado inesperado. Bom, pessoal, é isso. Se você gostou dos palpites, se você tá gostando das análises, se inscreva no canal, curta, compartilhe, deixa seu comentário aí sobre os palpites. O que você tá achando? Quem você acha que vai ganhar? Lá na nossa enquete, lá na aba comunidade, lá, o jogo do São Paulo e Flamengo foi bem dividido. O São Paulo ganhou, se eu não me engano, com 43%. O Flamengo ficou com 40%. O empate ficou na terceira posição. Foi bem difícil mesmo. E é isso, prêmio de 1 milhão. Já tô começando a sonhar de novo com o meu helicóptero. Já dá pra pegar um aí de 2 ou até 4 lugares aí. E é isso aí, vamos analisar aí pros próximos vídeos, ir em busca de informações. E eu desejo aí boa sorte aí pra todo mundo nessa loteria 1080. Valeu, pessoal, boa semana. Fui!